A graça e a paz, irmãos. Vamos lá, que eu vou ter que fazer milagre aqui. Deixa eu só trazer alguns avisos antes de começar, né? Aniversariante da semana. Depois de amanhã, tem minha sogra que está ali, Dona Nina. E eu quero já trazer, porque eu já vou trazer no dia 31, mas eu quero já trazer hoje também, no dia 1º, porque aí vocês ficam sabendo. O dia 1º aniversaria Aldinete e Tatiane. Então, dia 27, Dona Nina, dia 1º Aldinete e dia 1º também Tatiane. Dia 8, estaremos lá na Praia do Cabo Branco, lá na ponta, batizando Márcia, né? Se alguém quiser também, pode falar comigo, né? A gente já vai começar em festa, tá? No dia 31, Paula já falou, às 19 horas estaremos aqui para agradecermos a Deus por mais um ano. Quero pedir perdão a vocês pelo forno, né? Nós estamos com problemas com as janelas, que já no início de janeiro nós já vamos começar a corrigir, ou seja, todas essas janelas serão retiradas para serem colocadas janelas novas, já possivelmente na primeira semana de janeiro. Lucas, capítulo 1, versos 26 a 37. Para os que acompanham na Bíblia minha fala, geralmente no domingo, eu vou pedir que vocês tenham paciência comigo. Eu não vou dar tempo para vocês passearem, certo? Então, quem tiver com caneta pode ir anotando, mas hoje eu tenho um tempo curto, literalmente, para que a gente não traga mais calor para vocês. Lucas 1, 26 a 37. Contexto, vou falar sobre esse contexto e vou relacionar esse contexto, a visita o recebimento da notícia da gravidez por Maria, e eu relaciono com o cântico de Maria em Lucas capítulo 1, a partir do verso 46, se eu não me engano. Vou detalhar depois. Então, contexto em Lucas 1, 26 a 37. Gabriel, o anjo, vai a Nazaré e aí fala com Maria. Que o texto deixa claro que era uma virgem prometida em casamento a José, certo? Que era descendente de Davi, certo? No verso 28, o versículo registra a fala de Gabriel a Maria: alegre-se, agraciada. A gente já percebe que o texto fala sobre a graça de Deus. Maria fica aperreada, para os mais jovens, bolada, né? Sabe, fica meio perturbada, porque ela recebe aquela mensagem, e aí o anjo faz: calma, eu vou explicar para você. E aí a partir do verso 30, eu quero ler até o verso 35. O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria: como acontecerá isso? Eu sou virgem. Eu não conheci homem algum, algumas traduções dizem. O anjo responde a Maria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E aí ele explica que Isabel, também apesar de ser estéril, estava grávida, né? Porque para Deus nada há de impossível, né? Ou para Deus nada é impossível. E aí Maria se põe: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a palavra. Então o anjo vai, deixa Maria, ela engravida, ela tem experiência com o Espírito Santo, ela vai visitar Isabel, e aí
na hora que ela chega diante de Isabel para falar com a sua prima, que era a prima dela, Isabel, a criança que está no ventre de Isabel, que era João Batista, né, estremece diante, né, da criança que estava no ventre de Maria. E aí Isabel deixa claro que percebeu aquilo, né? Quem sou eu para estar diante do meu Salvador? Foi mais ou menos assim que Isabel falou. E eu quero trazer para vocês aqui duas percepções minhas acerca do texto, que está em linha com a fala de Jesus Cristo, já trazida por mim nesses 16 anos, no último domingo, quando eu falei sobre refletir na semana do Natal fora da manjedoura. Tá? Eu quero conversar com vocês um pouquinho, nesses próximos 15, 20 minutos, sobre o cântico de Maria. Mas eu quero trazer essa observação antes. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Maria se deixa engravidar pelo Espírito Santo. E aqui é uma fala que eu quero trazer para nós, né? A minha fala é sempre que eu me deixe, nesse sentido, também engravidar pelas percepções, pelas atitudes do Espírito Santo em mim. Quando Maria simplesmente entende, né, que o que o anjo fala, né, o Espírito Santo lhe envolverá, né, lhe cobrirá, e aí você será fecundada, tá? É praticamente a mesma fala do profeta Isaías que eu já trouxe, no capítulo 61, verso 1. O Espírito Santo está sobre mim, que é a fala que Jesus repete. Falei a semana passada sobre isso, né? Em Lucas capítulo 4, nos versos 18 e 19. E é a fala dos profetas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, como é que funcionava? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. O Espírito vinha, tomava o profeta, ele falava na criatividade do Senhor, né? E aí depois o Espírito Santo saía. Então a gente está falando da criatividade do Senhor diante do ser humano. Essa é a fala de Isaías, é a mesma fala em Ezequiel capítulo 11, no verso 5, quando o profeta denuncia a iniquidade do povo de Israel. É exatamente o que ele diz. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer. E aí, se vocês pesquisarem isso em vários momentos, no Antigo Testamento, vocês vão ver essa fala, vão ouvir isso, ou seja, Deus falando para vocês. O Espírito Santo veio sobre mim, está sobre mim, como se literalmente o Espírito Santo cobrisse a pessoa. Ora, é basicamente a fala do profeta Joel no capítulo 2, né, quando Deus promete ao profeta, né, eu derramarei do meu Espírito sobre o meu povo, que foi a fala executada, exercida em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo literalmente desce sobre a igreja, e aí toda a igreja passa a ter o Espírito Santo, né? Talvez seja por isso que no cântico, no Lucas 1, 46, 47, Maria tenha dito: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Conversando com alguém muito amado por mim, hoje, ele falando sobre suas dores, e aí ele me disse assim: pastor, essas dores são muitas, muitas, tem noites que eu não aguento, e aí eu começo a cantar, eu canto, né? Mas eu não estou falando de quem canta seus males espanta, eu estou falando de quem se deixa levar. O espírito desse homem se entrega literalmente ao cântico a Deus, né? E aí ele diz que as dores aliviam,
e ele consegue dormir. Ele diz: eu só consigo dormir depois que canto. Mas o cântico não é um cântico que sai da boca, é algo que sai de dentro, e aquilo vai me acalmando, como se estivesse me anestesiando, e eu durmo. Aí eu disse para ele: eu sei o que é isso, porque quando eu fui cirurgiado do coração era assim que eu fazia. Ele canta alto, eu cantava baixo, porque eu não queria que a Heloísa soubesse o que eu estava passando naquele momento, mas eu cantava, e aí as dores iam aliviando, até que eu conseguia dormir. É a ação criativa do Espírito sobre nós. Parece que ele cobre, de certa forma, que ele toma conta de tudo, preenche tudo, e você se vê aliviado, aliviada. Eu entendo que era por isso que Maria cantava essa alegria. Mas eu quero deixar aqui, para terminar, uma fala do que eu entendo também no cântico de Maria. Maria atentou claramente para o fato de que Deus se relaciona com os humildes. A Bíblia, em todos os cantos, diz isso. Deus não se relaciona com soberbos. Deus se relaciona com os humildes. Lucas 1, 48 a 50, ela canta: pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Nós cantamos isso hoje. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Quase que Maria, e aí eu disse a semana passada aqui, que quando Maria e José levaram Jesus ao templo, no encontro com Simeão lá, quando Maria e José levaram Jesus ao templo, para ser apresentado e ministrar os sacrifícios em prol disso, eles mal sabiam o que estava para acontecer. Era lógico que eles sabiam, mas eu estava falando dos sentimentos, da prática, daquilo que Maria realmente passou, quando, não sei, talvez tivesse ouvido a palavra de Simeão, dizendo para ela: uma espada vai atravessar você. Na hora que ela esteve com Jesus, ou diante de Jesus na cruz, mas meio que Maria espiritualmente repetia as palavras do mestre aqui. E se você for para Mateus capítulo 5, nos versos 3 a 5, literalmente Jesus Cristo diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Esse pobre aqui, é um espírito pobre, é aquele que sabe que sem Deus está arruinado, não serve para nada. Ele está desprovido de todas as virtudes e reconhece a sua pobreza total diante do Senhor. A palavra aqui, em algumas outras traduções, como atualizada, por exemplo, pobre é traduzido como humilde. Então sai assim: bem-aventurados os humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. Veja o verso 5, a gente está em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Esse relacionamento com Deus é com o humilde. O soberbo Deus não ouve, literalmente não ouve. Ah, pastor, mas eu, na minha religião, estou muito bem, eu ministro meus dízimos, eu trabalho nos ministérios. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de relação com Deus. Porque você pode ser muito bom, muito boa na sua religião, exercer um grande ministério, mas se não tiver diante de Deus com humildade, não está se relacionando com Ele. E aí tem problema. Salmo 37, verso 11, o salmista diz que os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Então veja, é a fala de Jesus. Jesus repete Salmo 37, 11. A Bíblia, ela não é desgarrada, irmãos, não é desligada. Não existe uma diferença entre Antigo e Novo Testamento. Os homens dizem isso. Mas veja, tudo que Deus fez, até a lei no Antigo Testamento, foi por amor ao seu povo.
Esse amor é escancarado, rasgado no Novo Testamento através de Jesus Cristo. E aí ele diz: eu rasguei o amor para vocês, vocês precisam fazer isso uns com os outros. Ou seja, se vocês não forem humildes em amor, de nada serve. O apóstolo Paulo canta isso, né? Tantos poetas pelo mundo afora na história da humanidade fizeram isso, né? Eu particularmente gosto muito da versão da Legião Urbana no Brasil, né? Quando o Renato Russo canta daquela forma. Ah, pastor, mas era Renato Russo, eu estou falando do cântico, estou falando da letra, daquilo que ele transformou. Muitos cantores evangélicos, fora do evangelho, gravaram literalmente 1 Coríntios 13. Por quê? Porque é somente esse relacionamento que Deus aceita. Somente esse. Deus não se deixa enganar. Ele não negocia com ninguém. Certo? Funciona assim. Maria entendeu isso. Veja o que ela fala nos versículos 51 a 53. A gente está em Lucas 1. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Veja que Maria canta o que já tinha feito, o que já tinha sido falado. Maria canta o que já tinha sido cantado. E, como diria num vocabulário bem livre, essa pedra já tinha sido cantada, a pedra que os construtores, os idealizadores deixaram de lado, a pedra de esquina, que depois veio ser pedra para nós, mas pedra de salvação. E fazemos parte desse templo. Cada um de nós é uma pedra viva, e o Senhor Jesus é a pedra de esquina que sustenta o seu corpo, a sua igreja. Mas eu quero falar um pouquinho disso aqui. Diz: pessoas soberbos no mais íntimo do coração. Deus não aceita soberba. Deus não aceita soberba, né? E nesse sentido, veja, ela fala do soberbo no coração, aí ela fala dos governantes, depois ela fala do rico. Sabe o que quer dizer isso? Que para Deus não há autoridade, a autoridade maior é a dele. Sabe, irmãos, para o mundo eu sou uma autoridade sobre vocês. Vocês que costumam conviver comigo sabem como é que funciona isso para mim, né? Para Deus, eu não tenho autoridade nenhuma aqui, a não ser de testemunhar minha vida diante dele para vocês. Se eu não fizer assim, não cabe autoridade. Se eu não viver aquilo que eu falo, não cabe autoridade. E vocês podem dizer isso para mim: não aceito a sua autoridade porque você não vive o que fala. É assim que funciona no dia a dia para cada um de nós. Vocês lembram daquele jovem rico em Mateus capítulo 19, nos versos 21 a 24? Jesus não diz que os ricos não entrarão no reino dos céus. Jesus diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque na realidade aquele jovem, quando sabe o que tem que fazer, né, você já fez tudo o que tinha que fazer, ótimo. Então vá, venda os seus bens, dê aos pobres, e depois você vem comigo e me segue, está tranquilo. E aí o jovem: não posso, porque eu sou homem de bens, e meus bens eu não consigo largar. E aí ele sai triste, né? E Jesus Cristo diz, literalmente, no verso 23 de Mateus 19, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Depois ele fala a célebre frase, né? Mais fácil passar um carneiro ou um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, eu quero concluir
Mas eu quero concluir dizendo para vocês que o cântico de Maria, para mim, é a fala de Jesus. É o Espírito de Deus que inspira Maria a cantar daquela forma, né? É o momento da criança no seu ventre, né? E veja, o dono de todas as riquezas do mundo nasceu pobre. O Todo-Poderoso foi cancelado, abandonado, né? Para que isso? Para que nós entendamos que é literalmente com os humildes que Deus se relaciona. Quem foram os primeiros a receber a notícia do nascimento, ou a boa notícia do nascimento do Salvador? A ralé, os pastores, tá? Porque não pensem que pastores eram bem vistos, né? A gente já estudou sobre isso aqui. Os pastores foram avisados, né? Os reis não eram reis, não tem na Bíblia que eram reis, a tradição diz que eram reis, a Bíblia não registra que eram reis, eram magos do Oriente. Tudo indica que astrólogos, Deus traz astrólogos para ver seu filho, Deus traz a ralé daquele momento para ver seu filho, e aí, entre animais, ele nasce. Tudo indica que aquela imagem do presépio, né, ela não existiu. Aquela imagem com os reis ali, tudo direitinho, né? Tudo indica que os magos chegaram a visitar Jesus cerca de 2 anos depois. Tudo indica, né? A tradição traz o presépio com os magos ali, os animais, todo mundo ali, os pastores, né? Mas tudo indica que a imagem não foi aquela. O fato é que Deus não levou nenhum poderoso, não tinha um governador, não tinha um rei, não tinha um presidente no nascimento de Jesus. Porque ele quer se comunicar com a humildade. O nome dele é esse, humildade, né? E Jesus no seu ministério mostra claramente. Quando ele vai para o deserto, Satanás coloca diante dele todos os reinos e ele não. Ele vive na pobreza. Ele tinha pessoas na sua retaguarda o ajudando. Ele nunca faltou nada para ele. Mas era assim que Jesus vivia, na humildade. O ministério dele foi assim, a vida dele foi assim. Assim foi a hora de morrer, né? Lá na ceia, quando ele institui a ceia, antes ele lava os pés dos discípulos. Ele age como um escravo, mesmo sendo mestre, mesmo assumindo ser Senhor. E ele diz: é assim que vocês devem ser uns com os outros. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, que estão nos vendo nesse momento, que nos verão. E a minha oração é que teu Espírito fale de forma especial a cada um aqui presente, para que entendamos a mensagem, a boa nova do Evangelho, para que entendamos o que é realmente viver com Jesus Cristo, o que é realmente viver com o Espírito Santo, o que é realmente entender como ter o Espírito Santo em si, o que envolve isso, quais são as características de alguém que tem o Espírito Santo, e como conviver com o Espírito Santo em si. Assim eu oro, sempre tentando entender a Tua palavra, Senhor, e pedindo para que o Senhor fale de forma muito especial a cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.